Glória a Deus, que coisa boa, gente. É muito bom ter você aqui conosco. E a palavra de Deus nos diz em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 12, apenas esse versículo nos diz: Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, olha, esse porém muda tudo, gente. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Essa é a dica do programa Evangelismo em Foco nessa tarde de hoje. Fixe os seus olhos em Deus e garanta assim a sua vitória. Todos aqueles que têm os seus olhos fixados em Deus, eles têm por garantia a sua vitória, porque Deus, ele não desampara os seus escolhidos, os seus ungidos. E o rei Josafá é um dos personagens bíblicos que nós gostamos de falar, de citar falar sobre o seu exemplo, de como esse homem de fé, de como faz diferença um posicionamento na vida de alguém que confessa o Senhor como seu Senhor e como sua autoridade máxima. Diante da notícia de um grande exército que estava prestes a atacá-lo, Josafá, ele, obviamente, como qualquer ser humano, ele se assusta a priori, a Bíblia diz que ele tem medo, mas ele mesmo com medo, não é porque temos medo que não vamos avançar. Ei, você nasceu para avançar, diga eu vou avançar, com medo ou sem medo eu vou avançar, porque aquele que me garante a vitória, ele está na minha frente. Se você tem Deus, do que mais você precisa? É basicamente isso que Josafá entendia. Ele não perde tempo, ele foi buscar ao Senhor e ele coloca todo o seu povo ali para fazer o mesmo. Sabe, o verdadeiro líder, ele não só invoca o Senhor, mas ele também convoca os seus liderados para que haja um posicionamento do líder, posicionamento dos liderados e todos juntos em um só espírito de clamor, de oração e de adoração, nós podemos invocar ao Senhor. Isso aqui é um tremendo, de um grande exemplo para cada um de nós. É claro que ninguém quer passar por uma ameaça, obviamente. Ninguém quer passar por uma ameaça nem desse nível, nem de qualquer outro nível. Mas não é querer ou deixar de querer. No mundo, nós passamos por situações que saem fora do nosso controle. No mundo, nós não podemos nem sempre saber em quem o inimigo tem lançado o mal no coração para poder se levantar contra nós. Então, nós nunca vamos saber de onde vai se levantar esse inimigo. O que nós sabemos é que temos um inimigo que já foi derrotado e que nós podemos, com posicionamento em Deus, dizer: chega, basta! Né? Isso fica claro na minha vida e na sua vida. Quando recebemos uma notícia terrível ou simplesmente estamos no meio de uma situação complicada, é claro que cada um de nós, de alguma forma ou de alguma maneira, pode sentir uma reação, um tipo de medo, um impacto inicial. E nós sabemos que cada um tem suas reações e essas reações, ela não pode nos definir. Pode acreditar nisso, elas não vão nos definir. Quando nós olhamos para a história e tudo aquilo que nós já vencemos até o dia de hoje, nós sabemos que não é o momento que nos define, mas é quem Cristo é em nós e o que nós somos em Cristo que nos define nessa hora difícil, nessa hora de uma peleja. Quando nós pensamos, né, quando nós trazemos a nossa mente, e agora, né? E agora? Eu não posso nada diante disso. É claro, é justo, é verdadeiro que humanamente eu não vou dar conta. Ok, todos nós somos humanos e podemos realmente em algum momento pensar isso. E humanamente é claro que nós não vamos dar de conta de algumas coisas, mas não vamos cair no erro de olhar para a nossa condição humana. Vamos realmente fazer como fez o rei Josafá, tendo, porém, colocando nossos olhos fixos em Deus, sabendo que Deus, ele está conosco, que nós temos esse Deus conosco, nós não podemos permitir que o descontrole tome conta da nossa vida e nos leve ao desespero. Então, preste atenção.
Eu não sei quais têm sido os teus desafios, mas eu quero te dizer que a tua vitória, o segredo do teu avanço, do teu crescimento, está no seu posicionamento. Então, em vez de regredir, retroceder, desistir, faz o seguinte, pega o que você tem, que é a palavra de Deus, que é a promessa de Deus, e diz, eu vou contra tudo isso no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou avançar, porque os meus olhos, eles estão fitos no Senhor, no Deus que criou todas as coisas, e eu não vou entrar em desespero, não vou entrar nessa neura do meu inimigo. É isso que ele espera, que você e eu entremos em desespero, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o diabo quer que a gente não agrade a Deus, mas nós agradamos a Deus quando diante de tudo e de todos nós agimos na medida e na ação da fé. A fé que vence o mundo, a fé que nos dá a vitória, é ela que nos impulsiona para viver o novo de Deus. Então entenda que posicionar de forma contrária às circunstâncias, quando elas vêm, envolve confiança em Deus, envolve fé na palavra, envolve posicionamento, determinação, perseverança. Por quê? Aqui as promessas bíblicas, elas estão dentro de nós e você tem que se apegar a ela. Você tem que estar apegado. Onde estão os seus olhos? Onde estão os meus olhos? A direção para você e para mim é decidir olhar, sabe? Olhar. Isso criará a sua vitória ou seu fracasso. Se eu olhar para Deus, eu vou estar criando dentro de mim a certeza da minha vitória. Se eu olhar para as situações, as circunstâncias, eu vou estar dando lugar ao fracasso. Mas creia, sempre existe várias possibilidades de reação quando as adversidades estão na nossa frente. Mas fixar os olhos em Deus é o que garantirá que o mal, né, no final, na verdade, né, seja derrotado na sua vida, porque ele já é derrotado. E foi isso que o rei Josafá fez, e foi dessa forma que ele venceu o seu inimigo. E é dessa forma que Deus fala para você e para mim. Você quer ter vitória nisso que está te desafiando nesse dia de hoje, nesse tempo e nessa hora? Fixe os seus olhos no Senhor. Creia naquilo que Deus tem para a sua vida e avance com fé em Jesus, porque na verdade, para os que são da fé, já deu tudo certo. Louva a Deus pela tua vida. Vamos ouvir esse louvor e daqui a pouquinho a gente tem mais de Deus em Cristo Jesus. Vamos adorar.